Boa tarde, pessoal! Estamos aqui no podcast Filosofia para Apressados. E hoje nós vamos discutir, ou melhor, relembrar a discussão que a gente fez na última aula de Introdução à Filosofia. Boa tarde, gente. Relembrando um pouco da última aula e do texto, o texto começa falando assim, que o primeiro desafio que o professor de filosofia encontra em relação ao aluno e à aula é sobre a desinformação e o desinteresse e o preconceito que o aluno já vem é, na cabeça, que a filosofia é uma coisa difícil e inútil. E, de certo modo, as pessoas estão apenas reproduzindo um preconceito, tirando conclusões precipitadas. Isso reflete em toda a sociedade. Esse pensamento pejorativo já está embutido no senso comum, e ele normalmente é disfarçado de humor. A gente viu duas tirinhas, e nessas tirinhas foi possível ver a forma do preconceito e como a imagem negativa estereotipada do filósofo e da filosofia parece ter sido consolidada no senso comum. E até mesmo o dicionário adicionou o sentido do uso informal da língua, que significa aquele que é estranho ou aquele que é desleixado, que não cuida da aparência física. E isso é uma coisa que que data desde o próprio nascimento da filosofia, né, como uma ciência, como um objeto de estudo. Se você pega logo nos primeiros, nos pré-socráticos, né, os primeiros filósofos que a gente tem aí, como eles são chamados pré-socráticos, a gente já vai observar da própria sociedade onde eles estão inseridos, né, na Grécia Antiga, um grande preconceito em relação ao que se chama do ócio dos filósofos, né? Uma vez que naquele momento, naquele contexto, eles eram colocados para trabalhar especificamente com filosofia e trabalhar o mundo das ideias, né? Se eu não me engano, a gente tem Platão falando, na verdade, eu acho que antes de Platão é Tales, né? Tales estabelece que a filosofia é é fluida, né? Fluida como a água, é isso que ele traz pra gente. E que dessa forma ela está sempre em mudança e ela está presente em tudo que a gente encontra, como a água. Então, dessa maneira, as pessoas que estão ali estudando filosofia precisam se focar bastante, né? Porque é justamente uma ciência sobre tudo, é uma ciência tão essencial, fazendo com que elas percam a visão de outras tarefas que, naquela sociedade escravista, eram bem mais palpáveis, como, sei lá, arrumar uma casa ou fazer tarefas domésticas, estar presente, às vezes até na política, né? A gente tem alguns filósofos se recusando a estar presentes na vida social e política daquele momento para se dedicar ao pensamento mesmo da filosofia. E aí a gente tem o início desse preconceito aí, dessa visão antagonizante da filosofia como os pensamentos e do trabalho braçal, né? Isso fica bem explícito já no início da filosofia. E a gente pode até puxar uma conexão com a charge que a gente viu em aula, né? Sobre aquela charge infeliz, por falta de outras palavras, aqui não é do hangar, em que a gente tem ali um borracheiro, né? Se não me engano. É isso, galera? Vocês confirmam? Sim, é um borracheiro, eu acho. Que ele, né, ele tá ali para representar justamente essa visão braçal que estaria completamente distante da filosofia e o quadrinho acaba endossando isso, né? A ideia de que ele não, mesmo estando ali naquele meio, tendo um objetivo questionável ou não, ele não faz aquilo de maneira, entre aspas, correta, né? Ele está ali por um motivo muito específico e ele não está, de fato, absorvendo o que ele está fazendo. Então, isso é representada, essa ideia é representada na charge, né? E é uma ideia que já nasceu lá em não sei quantos depois de Cristo, se eu não me engano, 5 anos antes de Cristo. Dá pra gente pensar também que essa forma que as pessoas enxergam a filosofia, Gramsci diz que é um tipo de filosofia conhecido como senso comum, né? Esse pensamento que, de acordo com a sociedade em que a gente está inserido,
ele é meio que imposto pra gente. Então, como a Moara disse, desde sempre foi assim, né, essa separação entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual. Eu acho que boa parte desse preconceito que nós temos hoje com a filosofia, da gente olhar para ela como um campo elitista e etc., seja justamente porque as massas foram excluídas desse espaço de reflexão desde sempre, né? Então, se houvesse tido uma inclusão, talvez esse pensamento não tivesse sido tão perpetuado no pensamento, no senso comum. E outra coisa que a gente consegue observar também na charge, que o professor apresentou na aula, nessa charge infeliz, para não dizer outra coisa, é também uma forma de pensamento, de crença e de opinião, que também a gente pode chamar de senso comum, que o Grande chama, que é um tipo de filosofia que nós todos temos, por isso todos somos filósofos, que é o comportamento machista, com o que o borracheiro trata a mulher com aquele que é, enfim, se relacionar, sair com ela, só que ele faz isso de uma forma tornando ela como alguém submissa a ele, que é também um pensamento que, infelizmente, é perpetuado na sociedade como senso comum. A gente também não pode esquecer, né, do contexto histórico que vem, né, de anos e anos atrás. Aquela tirinha foi de 1995. Você imagina quanto que mudou as coisas de lá para cá. E ainda quanto que o machismo é presente na nossa sociedade. Sim, com certeza. E o próprio René, ele cita na aula que Aristóteles fala que os próprios filósofos dizem que eles só conseguiram chegar àquela reflexão porque eles estavam liberados do trabalho manual. E aí a gente vê um contexto histórico do preconceito, como a Moara e o Lucas disse, né? E é importante também a gente ver que esse tema ainda é atual. Mesmo que o escravismo não seja tão atual assim, o capitalismo ele consegue perpetuar essa herança histórica que o escravismo deixou, que afasta os trabalhadores manuais de todo o pensamento e atividade intelectual. E a gente também tem o capitalismo distanciando as pessoas da filosofia mesmo no ensino básico, né? Quando a matéria de filosofia ela é totalmente precarizada nas escolas, principalmente escolas públicas. A gente viu, por exemplo, a reforma do ensino médio, que foi absurda, onde a filosofia ia ser tirada da grade, não ia ser uma matéria obrigatória. E aí fica nítido todo o interesse do sistema na precarização desse ensino. Só ia acrescentar que ainda a gente pode trazer mais para perto da gente no contexto da pandemia. E quanto aqui filosofia ficou esquecida, foi uma matéria assim que criou uma lacuna na educação, porque eu não sei vocês, mas meus colegas que ainda estão na escola, eles praticamente não tiveram filosofia. Sim, exatamente. Eu ia comentar sobre o meu irmão mais novo, ele tá agora no ensino médio e ele não tem aula, né, de filosofia. Que já era uma coisa muito comum na época em que eu fiz, que não é tanto tempo atrás, assim, mas em que ainda era uma matéria obrigatória. Mas eu gostaria muito de destacar também o ponto de vista dos professores dentro dessa matéria, né? Porque a gente inicia tanto o texto quanto a aula falando sobre os desafios do professor dentro da sala de aula para tratar esse tema que já tem tantos estigmas, tanto preconceito, tantos estereótipos, e como o professor trata aquilo em sala de aula perante esses alunos, entre aspas, preconceituosos, né? E não somente em relação aos alunos, assim, eu via na minha escola, não sei se isso é comum para vocês também, se isso é familiar, mas eu via na minha escola também um preconceito entre os professores, a própria diretoria da escola, com não somente filosofia, mas sociologia e história, né, que são matérias de humanas aí bem fortes, e que estão aí propondo a construção do pensamento crítico daqueles alunos, né, e como eles dentro, meio dos professores, eram afastados já, rolava um preconceito. A minha professora de filosofia era uma mulher, então rolava mais preconceito ainda em cima dela, principalmente quando ela falava de temas que, assim, para a gente para os alunos são mais complexos de entender a priori. E quando ela se propunha a explicar esses temas e os alunos sentiam dificuldade para acessar aquilo, é,
ela acabava sendo zombada mesmo dentro da sala de aula. Então, acho que é muito importante a gente também pensar no ponto de vista dos professores, né, ensinando isso. Porque tem toda essa questão de os professores precisam se posicionar e colocar, trazer o pensamento crítico, né? Mas não é fácil. Não é fácil nessa sociedade estar constantemente contra esse pensamento crítico. Graças ao senso comum, que já foi mencionado antes, né? Acho que dá muito para ligar com o que a Lili falou, que é basicamente o capitalismo, né? A dinâmica que o Estado criou para apresentar essa matéria não é uma dinâmica boa. E ainda mais que filosofia, desde a minha época, não é uma matéria que teve tanto destaque que nem, sei lá, português e matemática. É porque eles não dão o devido valor à filosofia, ao pensamento crítico em si. Eu também acho, comparado com outras disciplinas, a carga horária era bem menor. Então, tipo assim, eu tinha uma única aula de filosofia e como eu estudava de noite, que eu precisava trabalhar, parecia que era, tipo assim, combinado isso. A única aula que tinha semanal de filosofia era colocada numa sexta-feira, que era, tipo assim, um esvaziamento da sala na minha escola, noturno. Então, tipo assim, pouquíssimas pessoas tinham acesso a essa disciplina, que é super importante para o desenvolvimento do pensamento crítico. E voltando agora um pouco no que Gramsci disse, ele diz que os professores e professoras têm um papel de utilizar a filosofia como uma luta cultural, assim, no sentido de que a escola pública, ela é um ambiente propício para ter esse contato com as massas populares, né, com os estudantes, no caso, de escola pública, e poder, dessa forma, transformar o pensamento, que é um pensamento de senso comum, em pensamento crítico, e que é super importante para a gente desmistificar não só preconceitos contra a própria filosofia, mas, como tinha dito, preconceito contra mulheres, contra a comunidade LGBT, contra a população negra e afins. Qualquer tipo de preconceito ser criticado, problematizado e aí, por fim, superado, né, como ele diz. Sim, e eu acho também que é importante a gente combater esse eurocentrismo na filosofia, né? Eu acho que esse próprio eurocentrismo cria um preconceito, porque aqui no Brasil, por exemplo, é impossível você se enxergar na filosofia quando você estuda ela no ensino médio. Você não estuda filósofos negros ou filósofas mulheres, e se estuda, você vê isso vagamente. É engraçado como o Brasil é lotado de filósofos e filósofas. Tem filosofia indígena que é maravilhosa. A gente nunca estuda isso na escola. A escola não mostra isso pra gente. Eu gostaria de trazer o ponto de vista também das aulas de português, porque isso me lembra muito a forma como a gente é introduzido à literatura, né? Porque a gente sempre é introduzido à literatura com aqueles clássicos extremamente difíceis. Quando você apresenta para um aluno que não tem contato com o hábito da leitura, se torna uma coisa extremamente maçante, se não um trauma, né? E isso acontece da mesma maneira na filosofia. Eu acho que, assim, trazendo o que a Lara acabou de falar, se a gente trouxesse talvez filósofos mais contemporâneos, que tratam de coisas que estão mais presentes, que são mais palpáveis para aqueles alunos, com certeza a gente ia trazer uma outra visão, um outro interesse, né? A gente tem aí vários canais no YouTube, vários grupos no Facebook que trazem a filosofia para uma linguagem coloquial da favela mesmo, né? Das gírias que são usadas e não é dada a devida importância, pelo menos na minha opinião, de realmente acessibilizar, se é que isso é uma palavra existente, esse conteúdo para as pessoas que não têm contato com esse tipo de conteúdo previamente, né? Então, eu queria deixar esse fato aí. Eu queria lembrar de que a gente, inclusive, vai deixar uma lista de recomendações aí, né? De filósofos e canais e pessoas importantes da atualidade e que fogem desse eurocentrismo. Eu acho que essa democratização da filosofia, como a Moara tinha citado, com essas pessoas que trazem
por uma linguagem mais popular é super importante. E não na tentativa de tornar a filosofia algo que ela não seja, no sentido de tornar ela menos complexa, porque ela vai continuar complexa, mas acessível mesmo, compreensível. Bom, e para finalizar o nosso podcast, a gente vai chamar aqui um convidado muito especial, o nosso querido Gramsci. Olá a todos, eu sou o Gramsci. Boa tarde, turma da IP 130A. Bom, Gramsci, algumas pessoas dizem que todos são filósofos. Você concorda com isso? Sim, todos são filósofos, ainda que a seu modo, inconscientemente, já que, até na mais simples manifestação de uma atividade intelectual qualquer, na linguagem, está contida uma determinada concepção do mundo. Lacrei. Certo, bom, a filosofia, ela busca a superação do senso comum, né? O que exige um domínio da linguagem filosófica. Como a gente faz para adquirir esse domínio? Como estudar isso? Deve-se convencer muita gente de que o estudo é também um trabalho, e muito cansativo, com um tirocínio particular próprio, não só intelectual, mas também muscular-nervoso. É um processo de adaptação, é um hábito adquirido com esforço, aborrecimento e até mesmo sofrimento. É sobre isso, sabe? Sim, é sobre isso mesmo. Bom, muito obrigada, Gramsci, por ter participado do podcast Filosofia para Apressados. A gente ficou muito feliz com a sua participação. Muito obrigado pelo convite, um abraço para o professor René e seus alunos. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu sou a Larissa, muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Oi, gente, eu sou a Lili. Agradeço a vocês por terem ouvido a gente até aqui. Oi, gente, eu sou o Lucas e agradeço vocês por terem ouvido a gente até aqui. Eu sou a Moara e muito obrigada por nos ouvirem. Fiquem agora com o professor René.